Bem-vindos a mais um episódio do Pérolas a Porcos, um podcast sobre vinho produzido e apresentado por mim, Vasco Codevil. Aqui, claro está, as pérolas são os nossos convidados e o porco, adivinharam, sou eu. Hoje estamos para os lados de Leiria e não é por ser uma terra cheia de sportinguistas, embora isso não seja um facto a descurar, mas sim porque é aqui que encontramos a nossa próxima pérola. Esta pérola é especial e digo isto porque vem com uma joaninha atrás, símbolo da natureza que aqui se cuida e depois se engarrafa. Isto porque, se para muitos o biológico, a sustentabilidade são moda ou são necessidade, ou até oportunidade para fazer mais negócio, para o António Marques da Cruz, da Quinta da Serradinha, essa sempre foi a única realidade. António, muito obrigado por aceitares este convite. E começo com uma pergunta da nossa anterior convidada, uma sommelier, que diz que sente que há cada vez mais pessoas a adotar um estilo de vida com menos álcool ou sem álcool. Como é que vocês, produtores de vinhos, olham para estas mudanças de estilo de vida das pessoas e o possível impacto que isso pode ter no vosso mercado? Obrigado pela visita, Vasco, é um prazer receber-te aqui. É uma questão bastante atual e que nos faz pensar um bocado. O consumo de álcool está a baixar, não temos dúvidas disso. Não sei se está a baixar neste tipo de segmento de vinho, porque aparentemente é o único que cresce, mas também há mais produtores a virem para este segmento, porque é o que cresce. Mas o consumo de álcool está a baixar e eu vejo isso de maneira um bocado preocupante, porque nós, quando o álcool é tratado por as pessoas que acham que o álcool faz mal à saúde, é tratado por igual. Seja mesmo dentro do vinho, uma vinificação mais industrial, mais natural, um álcool destilado, não destilado, o álcool é tratado por igual. O vinho faz parte da nossa civilização há uns milhares largos de anos e está presente na nossa cultura. E faz parte, e é uma parte da nossa cultura bastante importante. Particularmente dos povos do sul da Europa, em que a cultura da mesa é fundamental, é aí que nós nos sentimos bem, é aí que nós passamos horas infindáveis, repetidamente, às vezes dia após dia, se a oportunidade disso tivermos. E o vinho faz parte dessa mesa. Não é, eu costumo dizer, o vinho pelo vinho não é grande coisa, mas o vinho à mesa, com os amigos, com a comida, com todo um conjunto de coisas, acho que é fundamental. Falaste do vosso segmento, do género de vinhos em que vocês se inserem, que parece que passou de ser uma espécie de um nicho para bem, se calhar ainda é um nicho, mas acaba por ser um nicho com maior visibilidade hoje em dia. Sim, nós éramos um mundo um bocadinho escondido, não é? De pessoas tinham pouco acesso, não é porque nós fôssemos fechados, mas porque não conheciam, não é? É difícil termos acesso ao desconhecido e as pessoas não conheciam este tipo de nicho. Vinhos de produtores engarrafadoras sempre houve. Aliás, acho que durante os milhares de anos que esse vinho foi sempre assim, só há 50, 60 anos é que entrou mais a agricultura mais química, a intervenção maior na vinificação e no estágio dos vinhos, porque até há 60 anos éramos todos mais ou menos, fazíamos mais ou menos a vinho assim, de uvas próprias, adega própria, vinificações não interventivas, não usávamos grandes técnicas sobre os vinhos, é uma questão. Não é só os produtos que se usam, mas as técnicas que se usam, não é? E nós, ultimamente, tivemos uma necessidade de fazer destes vinhos um movimento. Ultimamente, há se calhar 40 anos, ou à volta disso. Ou seja, houve uma altura que os vinhos industriais realmente tomaram um bocadinho conta do mercado e as pessoas tomavam o vinho como tudo por um igual. E houve uma necessidade começou em França, julgo particularmente no Beaujolais, houve uma necessidade de explicar que, atenção, que nós fazemos vinhos, ok, tudo é vinho, mas nós fazemos vinhos das nossas uvas, não usamos químicos na agricultura, e quando fazemos vinificações não somos interventivos, nem usamos, e respeitamos as técnicas ancestrais da nossa região, e não usamos técnicas invasivas aos vinhos, como, por exemplo, a filtração ou a coagem, que são técnicas que, apesar de não serem produtos adicionados, são técnicas que tiram vida ao vinho e alteram os sabores e os aromas do vinho. E houve uma necessidade de criar, com estas ideias, criar um movimento.
que começou em França, que passou para a Itália nos anos 90, que chegou cá bastante mais tarde, como é normal, mas que chegou com movimento, porque os vinhos já, assim, Sim. feitos desta maneira, sempre existiram, nunca deixaram de existir. Havia menos vinhos feitos assim, naturalmente, mas não havia, mas eles que nunca tiveram cá. Não, para não ir mais longe, tenho o exemplo do meu pai, que sempre fez os vinhos assim, nunca fugiu disto. Eu, quando comecei, em 2003, não havia este movimento, em Portugal não era conhecido, ou eu mesmo não conhecia, e fazia vinhos das minhas uvas, como fosse a coisa mais natural do mundo, como fosse nada de especial. Mas há uma necessidade realmente de diferenciar aqui dois mundos. Não é que este mundo esteja contra o outro, ou que o outro esteja contra este, acho que não, são perfeitamente os dois necessários ao comércio do vinho e ao consumo do vinho. É só uma maneira diferente de fazer as coisas, que houve a necessidade de criar aqui uma diferenciação, para o consumidor perceber melhor o que é que estava a beber. Visões diferentes. Visões diferentes. Dando um passo atrás, tu és a quinta geração deste projeto. Fala-nos um pouco como é que isto tudo começou. Nós na família sou a quinta geração que trabalha para o vinho, apesar de haver aqui duas gerações, a geração do meu pai e do meu avô, que não dependia deste trabalho, ou seja, havia um segundo trabalho mais importante financeiramente que o vinho. Já o meu bisavô e trisavô viviam do vinho, como eu vivo do vinho. Ele começou aqui numa aldeia perto das Cortes, do outro lado do Val, a meios do século XIX, que depois, no final do século XIX, princípio do século XX, mudou-se para Leiria, para a cidade, e depois com o crescimento da cidade, a seguir à Segunda Guerra Mundial, nos anos 50, finais dos anos 40, principalmente anos 50, com o crescimento da cidade, nós perdemos as vinhas para a cidade. E aí começou a Quinta da Cevadinha. Começou em 52, as primeiras plantações foram em 52, feitas pelo meu avô, plantações que eram basicamente lá na vinha. Há duas vinhas que sobreviveram desses anos, as outras foram-se perdendo naturalmente, pela idade e por outras coisas. Depois há plantações do meu pai nos anos 90 e uma plantação minha há cerca de 5 anos. Aqui, as primeiras vinhas na Serradinha são em 52. O meu pai, com a morte do meu avô, começa a trabalhar na Serradinha em 1974. Em 1978 começa a fazer agricultura biológica não certificada. Na altura não havia certificação em Portugal, não sei se era possível certificar uma empresa estrangeira ou não, mas também não era esse propriamente o interesse. O interesse era não usar químicos nas vinhas. Isto porque em 77 ele assistiu a uma conferência de agricultura biológica numa feira de viticultura em Toulouse, ao Montpellier, mas acho que foi Toulouse, e achou que fazia sentido e começou a fazer essa agricultura aqui. Em 94 foi o primeiro ano de certificação, também o primeiro ano de certificação em Portugal, foi quando saiu a lei em Portugal e depois a possibilidade de certificar, e certificou-se. Em 2003, o meu pai, que tinha sempre esta debilidade de dois trabalhos, não é? Foi trabalhar para Lisboa e foi a minha oportunidade de deixar o meu outro trabalho e começar aqui a tempo inteiro, na Quinta da Serradinha. Implementação em 78, isto é mesmo nos primórdios dos primórdios, mesmo até por padrões internacionais. Tanto quanto tu sabes, foi um processo difícil? Como é que foi toda essa eu sei que nos adaptação? anos 60 já havia vinhas de agricultura biológica em França, pelo menos em França, precisamente já havia em mais sítios. Houve sempre pessoas, lá está, dentro dos produtos engarrafadores também, houve sempre pessoas que nunca utilizaram químicos, não eram referenciados ou não eram falados por causa disso. Mas em 78 os produtos que usavam na vinha não eram assim tão invasivos. A panóplia de produtos que hoje existe, na altura havia uma pequena parte. Okay. E, portanto, a mudança não foi assim tão profunda. Por exemplo, eu lembro que hoje em dia usa-se pombeiro, um produto sistémico. Na altura o meu pai não usava calda beleza, como hoje em dia ainda usa. Sim. Ou para o vídeo usava enxofre. Portanto, em tratamento para fungos, a coisa não mudou, manteve-se. Houve aqui uma parte muito importante, é que o solo era trabalhado. Portanto, as ervas eram tidas como um inimigo da vinha. Então, lavrava-se o solo todos os anos, pelo menos uma vez por ano. E a agricultura biológica, ela tem vários princípios, sendo que o primeiro princípio é a vida no solo. E nós dizemos biológica, no termo francês, biologique, mas esse termo vem precisamente da vida no solo. Portanto, nós fazemos uma agricultura biológica que difere da outra porque nós temos vida no solo. Nós temos
aquilo que aprendemos todos na escola, mas que rapidamente nos esquecemos. A Terra tem várias camadas, desde a superfície até ao centro da Terra, sendo que a mais importante é a mais pequena, é a primeira, não é? Que é aquela camada de humus, onde há vida, onde a vida se faz, onde se compõem os restos vegetais das plantas, onde se criam nutrientes naturalmente, e nós sabemos isso nas florestas de carvalhos em Portugal, como podemos ver a profundidade de um sol numa floresta de carvalhos, ou numa floresta tropical, onde há realmente uma profundidade de sol brutal, porque há muita vida no sol. E isso difere da outra agricultura química, em que o sol está lá para segurar uma raiz. Tudo o que a planta precisa, desde a água até todos os nutrientes, são dados através de foliar ou através de rega, mas são oferecidos à planta. Portanto, a agricultura biológica passa pelo primeiro princípio, vida no sol. Portanto, não se pode movimentar o sol. Esse foi um passo muito importante. E nós, a partir daí, passámos a não movimentar o sol, cortamos as ervas sobre a superfície, apesar de até, a partir de uma certa altura do ano, necessitamos de arejamento, porque nós aqui temos muitas umidades noturnas, portanto, umidades, fungos, portanto, a secagem das folhas de manhã é bastante importante, e esses ventos que vêm do mar e que secam rapidamente são importantes, mas tem que haver arejamento, tem que haver corte das ervas. Mas não movimentamos o sol. Esse foi talvez tenha sido o passo mais importante. Depois usava-se pães compostos que se calhar não se usam, deixavam-se usar, passou-se a usar mais esterco de vaca ou de cavalo, compostado aqui, na quinta. E foi assim, a grande mudança que cá foi essa, não foi em termos químicos, de produtos químicos que já não se usavam na altura, não havia. Sim. Mas ao mesmo tempo, hoje em dia, todo este conhecimento é mais facilmente acessível por qualquer pessoa em qualquer canto do mundo, facilmente entras em contacto com outros produtores. Na altura era uma coisa mais isolada. Sim, mas para o meu pai não. O meu pai é uma pessoa que sempre viajou, sempre gostou de viajar, sempre gostou de conhecer, sempre conheceu produtores em França, sempre conheceu outros mundos, e a leitura para ele sempre foi uma coisa natural, sempre bom para livros, sempre dedicou muito tempo aos seus estudos. Portanto, apesar é verdade que a informação estava mais escondida, ou menos acessível, mas para ele não tanto. Para ele facilmente conseguiu chegar a essa. Tu falavas dos solos e, de facto, uma pessoa passeia pelas vossas vinhas e vê-se que o solo está sempre coberto. Não te vou perguntar o que é que sentes se não tivesse isso, porque tu nunca passaste por essa transição, sempre foi a realidade que conheceste. Mas em conversas com outros produtores, o que é que sentes que essa camada te dá a ti que eles podem não ter? Isso, acho que eu, além de trabalhar na Quinta da Serradinha, trabalho noutro projeto, que é os COSES, com o Tiago Teles. É uma. Nós chamamos isto de uma sociedade, mas eu chamo mais uma irmandade, em que começámos a recuperar umas vinhas em 2015, num sítio, depois passámos a Monte Junto em 2017, e comprámos algumas vinhas que estavam em agricultura química e que passámos para biológico, porque eu não sei que é trabalhar em química, mas também não nos interessa, portanto passámos rapidamente para biológico. Portanto, eu passei por essa transição. Passei por vinhas que tinham muito pouco sol, muito pouca camada de humus, e temos que a criar, temos que a fazer. E eu sinto diferença dos primeiros vinhos, apesar de gostar bastante dos primeiros vinhos. Afinal de contas, era uma vinha com cerca de 40 anos, com cerca de 40 anos, plantada numa seção massal, num solo pobre e bastante rochoso, com calcário em cima, com uma exposição muito boa a noroeste, ventosa, fresca, úmida, e em 2017 fizemos o que eu acho que é um bom vinho, e provando hoje, passado uns anos, está lá, a qualidade está lá e não temos dúvida. Sendo que em 2021, 2022, quando estamos a fazer uma prova da adega e provamos um vinho da barrica, da mesma vinha, eu senti-lhe mais alguma coisa. E até em conversa com o Tiago, o nosso trabalho finalmente vê-se no vinho. Porque realmente trabalhar um solo é uma coisa, para ter esse resultado no vinho, demora algum tempo. Mas ele vem. Vem porquê? Vem porque nós quando deixamos as ervas ao de cimo e quando começamos a ter uma camada de humus, nós temos muito mais nutrientes do que tínhamos antes. Principalmente os micronutrientes. E a verdade é que uma uva, quanto mais nutrientes tiver, mais complexa é, mais matéria vai ter, melhor vai ser o vinho.
Portanto, se nós queremos um bom vinho, o que é que nós fazemos? Trabalhamos bem o solo. Hoje em dia as alterações climáticas são cada vez mais um tema presente. Nesta altura do ano falamos em incêndios, há se calhar menos água, Portugal parece viver num estado de seca quase permanente. Este tipo de agricultura, tipo de viticultura que vocês praticam, ajuda-vos a protegerem-se mais do impacto das alterações climáticas? Ajuda de várias maneiras. A primeira é, como estavas a dizer com razão, a pluviosidade tem tendencialmente para ser menor. Não quer dizer que nós há anos, que em termos de pluviosidade total, esteja próxima ou esteja nos mesmos níveis que estava há 20 anos, como em 2023, 2024 e 2025. Portanto, são 3 anos em que a pluviosidade aqui na minha zona esteve muito próximo do que era há 20 anos. Eu até me perguntava se isto era possível ter outra vez tanta pluviosidade como tínhamos, porque entre 2017 e 2022 não tivemos pouco mais de metade, mas em concentração, ou seja, nós podemos estar um mês de janeiro, 3 semanas não temos uma pinga d'água. Mas chove tudo na mesma altura? Numa semana temos 200 ml de chuva. Às vezes temos dias com 40 ml de chuva. Ora, quando chove tanto em metro quadrado de água, muita nós sabemos que não fica lá, que escorrega, vai para o ribeiro, ao fim da tarde ou no outro dia de manhã vai estar no mar, não é? Vai para o ribeiro, vai para o rio, vai para o mar, não fica cá. Portanto, estes solos têm uma grande diferença em relação a um solo que é trabalhado e que é lavrado ou fresado, é que ele tem uma permeabilidade muito maior do que tem o outro solo. Ou seja, apesar de às vezes chover aqui 200 minutos numa semana, nós vamos à vinha e podemos trazer os pés molhados, mas os pés não trazem terra. Muitas botas não vem a terra agarrada às botas. Isto significa que a água não ficou lá, que entrou no solo. E isto é importante ao nível dos incêndios, porque nós sabemos que, apesar de ter sido um ano com bastante água, o que às vezes mais água, mais vegetação, mais seca, mais queima. Mas nós desde o princípio de junho não temos água. E tivemos um verão, no final de primavera, bastante quente. Com temperaturas aqui em Leiria, que foi frequentemente acima dos 35, nunca chegou aos 40, mas 39,5 chegou algumas vezes. No interior passou várias vezes os 40. Portanto, não há água no solo. Portanto, a secura que existe é muito grande. É muito diferente ter um solo úmido do que ter um solo quente, solo seco. Mesmo num dia quente, se tivermos um solo úmido, o incêndio não chega com tanta facilidade e quando chega não lavra da maneira como tem lavrado nestes últimos dias, em que uma semana ou um dia queimam-se não sei quantos milhares de hectares. E isso tem a ver também com o tipo de cultura que nós fazemos na agricultura, é verdade, mas também o tipo de floresta que nós temos. Porque quando nós dizemos que o eucalipto seca o solo, não estamos a dizer que ele bebe muita água, que seca o solo. Estamos a dizer é que o solo eucaliptal é impermeável e a água que lá cai não fica lá. E um solo num carvalhal é permeável e a água que lá cai fica lá. Portanto, temos uma montanha que imaginamos como uma esponja, que durante o outono e o inverno absorve a água e durante a primavera e o verão liberta-a devagar. E permite ter um nível de umidade muito maior do que temos hoje. Os incêndios é um problema grave. O ano passado, o João Tavares Pina perdeu 14 hectares de vinha no Dão. O João Tavares é um bom amigo e é uma pessoa com uma resiliência, com uma energia invulgar. Portanto, é uma pessoa que deu a volta e dá a volta à situação. Não há de ser fácil, mas dá a volta e continua a sua vida. Eu pergunto se me acontecesse a mim, eu arranjava outra profissão. Não tinha essa energia para... Vi no outro dia, ontem, aliás, que o David e a Catarina de Saltamuros. de Saltamuros perderam as vinhas no dia 17 de agosto. Vinhas que eram dos seus avós. Eles vivem em Lisboa, um jovem casal vive em Lisboa, com um filho, com trabalhos, arranja uma segunda profissão na Miosela, perto da Guarda, que ainda fica uma certa distância, com muito esforço e dedicação, recuperaram as suas vinhas, as vinhas do avô, fizeram vinhos muito interessantes e fazem vinhos muito interessantes. E frequentes aparece todo um dia. Um dia aparece tudo.
As pessoas continuam cá, mas sem a sua vida que tinham. O incêndio é isto. O incêndio são milhares de pessoas que perderam hortas, olivais, vinhas, e não perderam as suas olivais. Perderam os olivais de várias gerações. Perderam as vinhas de várias gerações. É um corte abrupto na vida das pessoas. Portanto, nós estamos muito comodamente nas nossas cidades a ver o país arder, a ver as notícias, mas não estamos a pensar na quantidade de pessoas que perderam as vidas. Aliás, já perdem as vidas literalmente, já perderam 3 pessoas este ano, mas perdem as suas vidas de gerações. Isto é uma calamidade enorme. Voltando. Mais Não. Mas é uma ótima reflexão, mas pensando, achas que, por exemplo, a maneira de olhar para o vinho e para a viticultura e para a agricultura em geral que tu e outros produtores têm, que é também pode ser um exemplo para outras áreas, porque um dos grandes problemas é de facto as monoculturas, seja do que for. E o que nós vemos com muitos dos viticultores, como tu, penso, falavas dos Cozes, da Quinta do Olival da Murta, etc., são pessoas que tentam não só trazer, no fundo, um bocado a floresta para dentro da vinha, mas diversificar um bocado, garantir que há todo um ecossistema ali à volta. E achas que pode estar aqui um exemplo para outras áreas? Sim, acho que nós na falando das alterações climáticas, depois escolhemos um bocadinho disso nos incêndios, nós nas alterações climáticas o que pensamos é que se calhar a vinha tem que ser no meio de uma floresta. Nós sabemos que nas alterações nós estamos a ficar numa latitude um bocadinho a sul mais para ter uma vinha. Não é? Portanto, a vinha está entre 2 latitudes e a nossa aqui em Portugal já começa a ser um bocadinho mais para o sul, um bocadinho mais preocupante, mas se calhar as temperaturas que vamos ter, o tempo de seca que vamos ter, os invernos pouco rigorosos, com pouco frio para a planta entrar em dormência. Portanto, se calhar nós temos aqui há aqui um problema de até quando é que nós podemos fazer aqui a vinha. É uma coisa que o meu pai não pensava, eu quando comecei também não pensava nisso, mas desde 2017 penso nisto com frequência. Portanto, e querendo continuar aqui, o que é que eu tenho que fazer para perdurar esse tempo um bocadinho mais do que eventualmente seria possível nas condições em que fazemos hoje. Eu fiz aqui uma pequena modificação, portanto, nós aramamos as vinhas, isto é um bocadinho técnico, mas nós aramamos as vinhas com o chamado duplo arame, para a videira ter as folhas mais ou menos arrumadas, eu já estou a conseguir passar, e o que eu fiz foi afastar um bocadinho esse duplo arame, tentando criar um bocadinho um bucho em que as uvas estivessem mais na sombra e houvesse uma parte da planta que fosse interior, e que essa parte interior fosse bastante mais fresca do que é cá fora. E são medições minhas. Quando temos uma temperatura cá fora de 38 graus, no interior de uma planta de 30, 29. Portanto, a planta tem uma sensação de frescura que no interior muito maior do que as folhas que estão no exterior, o que permite que a planta continue a trabalhar sem se fechar. E isso permite, é uma modificação que eu julgo, que eu espero que permita continuar a fazer vinho aqui durante mais tempo. Eu acho que o coberto do solo é fundamental, porque o ensombramento que a erva faz ao solo é muito grande, e o facto, quando o solo é nu, nós quando temos temperaturas outra vez de 30 e muitos graus, por baixo, um bocadinho abaixo do solo, 2, 3 centímetros, a temperatura é maior, mas se tivermos ervas a temperatura é bastante menor. Portanto, quanto maior a temperatura do solo, mais evapotranspiração existe, mais água vem do subsolo para o solo e mais água depois vai para a atmosfera. Portanto, parar a evapotranspiração é fundamental, ou também contar com níveis mais baixos possíveis, para manter a água no solo. As ervas, nós temos um pequeno passeio agora na vinha, as ervas estão secas, elas não bebem a água que está lá, fazem alguma proteção de algum sombreamento ao solo, que é bom. Mas voltando ali às alterações, realmente tentamos usar algumas técnicas, ou pensamos, sonhamos com uma floresta no meio de uma vinha, ou uma vinha no meio de uma floresta, barreiras de árvores para ensombrar. Nós temos aqui uma vinha, fomos ali ver o Fernão Pires, está junto a uns pinheiros, que eu quando cá cheguei em 2003
não existiam, eram muito pequenos, começaram a crescer. E durante uns anos, ainda dizia, pá, ainda temos que cortar porque sobrou muita vinha, perca de maturação. E hoje em dia, ainda bem que eu nunca as cortei, porque ali mantém uma frescura que não tem nas outras partes da vinha. Por isso, as técnicas têm que ser mudadas, naturalmente, para ajudar às alterações climáticas. Então vamos provar para tirar isso a limpo. Um branco, não sei, queres falar sobre o vinho? Vamos provar um vinho do branco de 2024, que neste momento que estagiou em barricas usadas de 228 e 500 litros, mas que vai ser agora engarrafado ainda antes das vindimas, provavelmente neste fim de semana. Eu trouxe este branco porque é de duas castas, Arinthia Fernão Pires, duas castas muito típicas daqui, não só daqui, são dois, o Arinthia tem país todo e o Fernão Pires tem muito lá, mas aqui em Leiria também particularmente. Trago porquê? Porque acho que nós temos uma ideia de um vinho e depois quando vinificamos, às vezes estamos mais perto dessa ideia, às vezes estamos mais longe. E eu acho que neste consigo estar muitas vezes perto da ideia do que tenho, do que quero de um vinho. Eu acho que ele representa bem o Arinthia Fernão Pires. Temos aqui uma parte aromática que vem nitidamente do Fernão Pires, mas se nós estiver minimamente familiarizado com o Fernão Pires, consegue sentir o Fernão Pires. Tem uma parte ácida e de frescura que vem do Arinto, talvez um bocadinho mais escondida, mas também é possível identificar. Em 2024 é um ano bastante atlântico, no sentido em que ele é fresco, não há grandes ondas de calor, e temos pluviosidade em julho e setembro. O único mês que não chove é agosto. Portanto, um bocadinho típico há 20 anos atrás. E temos e acho que há aqui uma salinidade, uma extra de acidez que vem do solo calcário, ou argilo-calcário. Portanto, são três coisas que representam o meu terroir. E são três coisas que eu acho, desta parte, que estão no copo. E para mim, quando faço um vinho, são estas três ideias principais, não são únicas, mas são as principais, que eu espero que o consumidor as sinta. Ou a pessoa que vai beber, que as sinta. Para mim, é o que vem da natureza, é a natureza que nós trabalhamos. Nós somos agricultores, trabalhamos 9 meses por ano nas vinhas, sendo que 2, 3 meses na adega. E é daí que eu quero que o meu vinho esteja presente nestas três. Pois, há pequenas coisas que vêm à volta destas três maiores, em que é um vinho que esteja sobre as borras, conseguimos sentir daquela uma gordura, sem batonagem, mas sobre as borras, sobre a mãe do vinho, que é uma parte importante para mim. Até gosto de chamar mãe do vinho, é um termo que é mais popular, mas são as pulgas primárias, é uma proteção natural do próprio vinho, que quando estagia em barricas ou onde for, e temos que perceber que houve aqui um estágio de barrica também pela sua maneira como ele forma o seu corpo. Barrica usada, não é nova, mas acho que se sente a barrica não na madeira, mas sente-se na barrica como significou. Há uma ligeira maceração, 1 ou 2 dias, que eu também acho que se sente. Portanto, são pequenas coisas que o adegueiro decidiu fazer ao vinho. O adegueiro que também és tu. Que sou eu também. Exatamente. Pronto, nós somos agricultores, somos adegueiros. Trabalhamos numa adega, conhecemos muito bem a nossa adega, mas não somos enólogos, muito longe disso até. É engraçado teres. Para já concordo perfeitamente com tudo o que disseste, acho que está aqui bastante presente o vosso terroir. Antecipaste a minha pergunta sobre o que seria o terroir aqui da região, mas costuma dizer-se de vocês, da Quinta da Serradinha, que fazem sobretudo tintos, mas tu acabaste por escolheste um branco. E quando passeámos pela vinha, a vinha que tu plantaste é 100% vinhos brancos. Há aqui no fundo, uma paixão escondida, um interesse pessoal mais da tua parte por este tipo de vinhos, pelos vinhos brancos. É assim, bom, aqui uma plantação dos brancos vem por uma questão de que eu tinha que equilibrar um bocadinho aqui a produção entre brancos e tintos. Eu, quando cá cheguei, produzíamos muitos tintos, muito pouco branco, e não produzíamos rosés. Portanto, algum tinto hoje eu faço um rosé espumante e um rosé vinho,
da uva tinta, outra faço vinhos tintos e faço vinhos brancos, mas havia necessidade dos 2 vinhos brancos que eu faço aumentar um bocadinho a produção destes dois lotes. E essa vinha nova veio-me ajudar a aumentar essas 2 produções. Portanto, há aqui uma questão prática desta plantação de brancos. Também do mercado? Também de mercado, apesar de nós temos que pensar também que quando eu comecei a fazer vinho, até quando era mais novo, havia uma expressão que se usava muito, vinho é tinto. Mas Ainda se ouve um bocado. ainda se ouve um bocado. Mas eu acho que, mas no consumo do vinho não era assim. Os romanos, por exemplo, bebiam vinho branco. Nós vemos vinho branco até a idade de Cristo, até Cristo. Depois temos que beber o sangue dele e passou a ser tingido. Era branco, com um bocadinho de tinto para lhe dar a cor, para ser os palhetes, os ditos palhetes, que felizmente já se vê mais no mercado e há mais consumo e mais compreensão sobre esses vinhos. De uvas brancas e de uvas tintas. Antigamente era com mais brancas, há regiões que é com muito mais brancas do que o medieval de Orém, do que tintas, mas o que se faz aí é mais ou menos 50-50. Mas o vinho tinto de uvas tintas é uma coisa, se calhar tem algumas centenas de anos, mas não tem muito mais que 300 anos, ou assim. Portanto, é um bocadinho voltar atrás. Também é um bocadinho, tem a ver um bocadinho com a mesa. Eu comecei a dizer que o vinho faz parte de uma mesa, mas não é, o vinho só pelo vinho não é tanta coisa. E hoje nós comemos de maneira diferente do que comíamos há 20 anos. Comemos menos carne, usamos menos a faca à mesa e os tintos. Normalmente, não todos, mas muitos, precisam de uma faca. E a maneira como também bebemos, às vezes, sei lá, nos bares de vinhos, que comemos qualquer coisinha para acompanhar, mas não é o mais importante a comida. Ou como agora estamos aqui a provar, às 11 da manhã estamos a provar um vinho, um branco e a melhor. Tanto o branco faz mais. E também, acho que, particularmente neste mundo destes vinhos, os vinhos brancos são tão diferentes uns dos outros hoje em dia, que se calhar no outro mundo são um bocadinho mais parecidos, por causa dos produtos que se usam, das técnicas que se usam, que são muito semelhantes uns para os outros e acaba por uniformizar mais os aromas e os sabores dos vinhos. Mas aqui, tantos vinhos, mais macerações, menos macerações, aqui as caixas estão sempre muito presentes, mais burras, menos burras. Há tanta maneira de fazer brancos que realmente os brancos acabam por ter uma panóplia muito grande e uma diversidade tão grande que nós podemos fazer uma refeição só com brancos e quase sentimos satisfeitos. Mas depois, há mais. Ainda antes disso, eu sempre tive uma cabeça muito mais para brancos do que para tintos, é verdade. As ideias para fazer um vinho branco vinham-me à cabeça naturalmente, elas surgiam, apareciam, e depois vinhos tintos eu tinha que me obrigar a pensar neles e a estruturar-me um pensamento para chegar a uma conclusão de que é que eu queria fazer e não queria fazer. É verdade, portanto, se calhar empiricamente estou mais perto dos brancos. Mas depois, se nós, no momento de reflexão, pensarmos em, sei lá, em 10 vinhos que nos apeteça beber, ou 10 vinhos que nós bebemos e temos uma boa memória deles. Mas não foi da semana passada, foram 10 vinhos que foram bebidos durante os últimos 10 anos ou 15 anos. E eu, se fizer essa reflexão, se calhar 7 ou 8 são tintos. Okay. E, no entanto, bebi brancos ótimos, não estou a dizer que eu ponho lá 2 ou 3 brancos à vontade, mas a profundidade, a emoção nos tintos, se calhar, quando os bebo, tenho com mais facilidade do que os brancos. Ou pelo menos são emoções mais fortes. Okay. Não sei explicar muito bem, mas se eu fizer esta reflexão, deixa-me cá dizer 10 vinhos, se calhar digo 7 tintos e 3 brancos. Sim. Uma das vossas imagens de marca é a joaninha colada na rolha da garrafa. De onde é que vem esta inspiração e o porquê? E sentes que as pessoas já vos identificam pela joaninha? Sim, acho que em 2000, nos anos, quando eu comecei a fazer os meus vinhos e mudei os rótulos, porque o meu pai me dizia, não, agora são os teus vinhos, tens que ver se mudas o rótulo para as pessoas perceberem que são os teus vinhos, já não são os meus. E nós fizemos a joaninha no rótulo, o vinho já era vinho da joaninha. O meu pai, quando fez em 94 o primeiro vinho certificado biológico, e quando há o primeiro enchimento desse vinho com certificação das uvas, houve uma necessidade de enquadrar um bocadinho este vinho. Então, a cápsula, que era de plástico, tirou-se, desapareceu e passou a ser sem cápsula. Mas depois, sem cápsula, o vinho andou aí mais 2 ou 3 anos.
E em 97 ou 98, mais ou menos, eu ia uma joaninha de madeira em cima da mesa, e um amigo do meu pai pegou na joaninha, pôs em cima da rolha e disse assim: fica aqui para proteger o vinho. Portanto, esta frase é que faz a mudança, não é? E realmente, bela ideia, ter uma joaninha no topo da rolha para proteger o vinho. A partir dessa data, todas as garrafas tiveram uma joaninha em cima da rolha. A joaninha começou a ser um bocadinho maior, depois passou a ser mais pequena, chegou a ter, um ano chegou a ter 2 joaninhas. E eu, quando mudei o rótulo, mantive a joaninha em cima da rolha. Foi uma coisa que manteve-se na parte visual do meu pai para mim, foi a joaninha em cima da rolha. E ele já era tão conhecido como o vinho da joaninha, que a joaninha também passou para o rótulo. É uma história, olha, é uma história muito aqui, não conhecia. E achas que tem vivido, ou tem servido o propósito, tem protegido os vinhos? Tem o sentido em que nós não, quer dizer, que nós pensamos uma ideia engraçada, mas nós às vezes não pensamos muito na parte da comunicação, porque também não sou muito sensível a essa parte, mas ainda aqui há uns anos estava numa feira de vinhos, onde passa imensa gente, e estava na minha mesa com as minhas garrafas e com as joaninhas, e alguém passou e voltou para trás e disse: não me lembro de ter provado este vinho, mas de certeza que provei que eu lembro da joaninha. Portanto, é uma coisa que realmente ajuda a memória para fixar o vinho, é verdade. Mas não foi com esse propósito que foi feito, mas funciona bem. Giro. No podcast pedimos sempre aos produtores ou aos convidados para nos falarem, nos dizerem um produtor em que acham que é uma inspiração. Tu falaste no Humus. Eu trouxe um branco que é o À Deriva. Pelo que li é 100% Tarinto, mas espero não estar enganado. Este é de... Bolas. Não tenho aqui o ano. Não, diz 2018. É um produtor com uma filosofia muito parecida com a tua. Trabalha aqui até relativamente perto. Porque é que o vês como uma inspiração, tendo em conta que há assim até bastantes semelhanças, diria assim, vendo assim um bocadinho de fora, olhando para o cômputo geral, podíamos dizer que vocês são muito parecidos? Somos muito parecidos, somos muito parecidos. Somos em termos de ideia de vinho e de vinho, somos bastante parecidos, com algumas diferenças, claro, como em tudo, mas nós hoje temos este mundo de vinho, felizmente aqui na zona de Lisboa temos imensos produtores a trabalhar de uma maneira semelhante, em que nos unimos até como um grupo informal que nós chamamos Espaço Vinho, e fazemos provas de vinhos, e fazemos almoços e jantares, e estamos muito perto uns dos outros. Falamos telefonicamente, regularmente, grupos no WhatsApp, para trocar ideias, para ajuda, ajudamos entre nós. Os grupos do WhatsApp devem ser Sim. uma ebulição. Sim, às vezes também é alturas, preciso algum tempo também para dedicar a isso e mandar mensagem, mas sim, mas acho que às vezes quando há alguma coisa, ou quando algum de nós tem alguma dificuldade, ou nós facilmente nos unimos e nos ajudamos, e há realmente isso. Mas nem sempre foi assim. O meu percurso foi bastante, desde 2013 até conhecer o Rodrigo, foi bastante solitário. E, e numa altura em que tanto eu como o Rodrigo tínhamos alguma dificuldade em vender os vinhos, e como se costuma dizer na gira, íamos a todas. Íamos aqui a uma feira de produtos regionais, num resort em Óbidos. Ali, não lembro bem o nome do resort, mas era ali em Óbidos, uma coisa mais para estrangeiros, uma coisa de golfe. Eles faziam uma feirinha, havia um oleiro, havia um produtor de vinho, havia sempre... E normalmente ia um produtor de vinho a essa feira, ou ia eu, mas eu nem percebia, às vezes convidávamos, às vezes não convidavam, e eu depois percebi que às vezes ia eu, às vezes ia eu. Mas há uma vez que estamos os dois, e a mesa lado a lado. Apresentamos e começamos uma conversa, e ele na altura trabalhava 6 hectares de vinha em agricultura biológica, e eu trabalhava 6 hectares de vinha em agricultura biológica. Vinificámos os vinhos de uma maneira igual, muito semelhante. Eu em 2018 já não usava sulfuroso, mas na altura em 2012 usava, quantidades pequenas, como eu uso hoje em dia, e usava na altura.
E sempre que algum dizia alguma coisa, eu dizia, pois é, também faço assim, não é? Portanto, isto foi um sábado, talvez, ou um domingo. Na segunda-feira eu Estavas-te a ver ao espelho. estava a ver ao espelho. Portanto, e uma coisa incrível, era 40 minutos daqui. E eu que andava tão sozinho, e ele que andava tão sozinho. E fazíamos a mesma coisa e tínhamos as mesmas dores. Vendas, dificuldades às vezes com os vinhos ou com as vinhas, e os mesmos problemas. Os problemas eram iguais, eram semelhantes. Portanto, ele na segunda-feira visitou-me, eu visitei ele, não me recordo bem. Na quarta-feira fizemos outra visita, ou fui lá e ele veio cá. E a partir daí andamos, quer dizer, é uma amizade que ficou, uma irmandade que ficou, que temos, por exemplo, a brincadeira, meu irmão do vinho, e que realmente temos estas semelhanças tão grandes, e foi para mim, foi um tesouro. Não encontrava, portanto, andava aqui sozinho, perdido. Não é que tinha o meu pai para me suportar algumas coisas, tinha um ou outro amigo do meu pai que me ajudava, mas realmente foi ali uma pessoa que fazia o mesmo que eu, da mesma maneira, das mesmas condições, e a partir daí foi uma descoberta muito interessante. O Rodrigo tem algumas características interessantes, que além de excelente amigo e um exemplo de amigo e de pessoa, um exemplo de pessoa na vida e nas suas convicções e nos seus valores, é uma pessoa que aprendeu a fazer vinhos sozinho, é um autodidata. Portanto, tem uma cabeça na adega que é muito raro encontrar outra igual, porque ele fez o caminho sozinho. E isso é falar com ele sobre vinhos. Eu lembro quando lá cheguei, algumas técnicas que ele usava que eu vi, que eu, se fizesse isto na minha adega, eu punha as mãos à cabeça, porque nunca tinha visto, mas resultavam e resultam muitíssimo bem, mas estavam muito longe das minhas, estavam muito longe do que eu fazia, das técnicas que ele usava, que eu nunca tinha visto, nunca tinha ouvido, nunca tinha... E ele usava bem e fazia bem feito. E esta cabeça diferente é sempre um prazer falar com ele de vinhos, é sempre um prazer provar com ele de vinhos. Vou lá muitas vezes provar os vinhos dele, vem cá muitas vezes provar os meus vinhos, falamos abertamente dos vinhos desde o início, falamos abertamente. Há aqui um vinho que uma vez eu fiz, porque ele acreditou mais no vinho do que eu, depois já não acreditava nada no vinho, e ele deu uma boa ideia para o vinho e fizemos. Portanto, acho que realmente foi um prazer, um achado, um tesouro que eu encontrei tão perto de mim que eu não conhecia. O Rodrigo e os vinhos dele, em alguns casos, até com o projeto Flui, que também é dele, certo? Tem um perfil se calhar um bocadinho mais experimental do que tu, concordas? Sim, acho que ele talvez busque mais ali uma... Como é que eu posso... Sim, ele arrisca mais, não tenho dúvidas. E principalmente ali a grande diferença é que ele não usa sulfuroso nas vinificações e nos estágios, e eu uso. Acho que isso é a grande diferença do que ele faz e do que eu faço. Mas e a pergunta que eu... Ter pessoas assim que junto de ti, que se calhar que estão no fundo a tentar arriscar mais, no fundo a tentar quebrar barreiras, isso depois também te... Sim, acho que, sei lá, alguma para vez a ele diferença faz um vinho que é uma maceração de uvas brancas, com uma parte do mosto rosé, uma técnica que eu depois ouvi falar para fazer um vinho rosé, já vi algumas técnicas assim, mas eu acho que aquela técnica que ele faz, eu sinceramente, eu viajo um bocado, já visitei muitos produtores em Espanha, em França, Itália, e nunca vi essa técnica repetida em lado nenhum. Mas achei tão curiosa que uma vez fiz aqui um vinho assim, foi, salvo erro, em 2018, fiz um vinho como a Rodrigo, olha, fiz cá uma brincadeira a fazer, e depois uma vez veio cá prová-lo, eu até perguntei como é que faço, como é que não faço, como é que tu fazes isto. Portanto, foi ele que me ensinou a fazer o vinho assim. Eu fiz uma maceração de vinho branco, a única maceração mais longa que eu já fiz. Eu faço uma maceração de 2, 3 dias no máximo, um dia, e aquela maceração foi de uns meses, e foi com ele que eu aprendi, foi com ele que fiz. Em relação ao sulfuroso, já fiz um outro vinho sem sulfuroso, até porque às vezes um rosé, muitas vezes era um vinho
bastante redutivo e eu só ia reduzir mais, não necessitava, não fazia, não punha, e um outro vinho tinto que eu não usei, mas não é um objetivo. Portanto, aliás, porque há aqui depois diferenças de sol para mim e para ele, que permitem a ele trabalhar um bocadinho mais. É muito difícil sem trabalhar sem sulfuro. Eu acho que é uma parte muito empírica, que o Rodrigo tem isso muito bem interiorizado e consegue ter esse empirismo muito facilmente nos vinhos, que não é para qualquer um. Acho que é o caminho dele, por ser um autodidata, consegue. Acho que nem toda a gente consegue trabalhar desta maneira tão empírica assim, mas no caso dele, eu acho que este vinho que estamos a provar é um exemplo extremo, é com um vinho branco. Acho que é um vinho branco que acho que representa muito bem os vinhos portugueses. E é giro que eu vejo aqui, obviamente que são dois vinhos completamente diferentes, os que provámos, mas vejo aqui semelhanças. É curioso. Pegando nesta inspiração, voltando à Serradinha, como é que, e em jeito assim de conclusão, como é que tu vês o futuro da Quinta da Serradinha? Quais são os passos que queres dar? Eu estou numa fase aqui de. Eu comecei em 2013 e até 2013 fui muito experimentalista em termos de vinificações, não tanto, mas em termos de lotes, de vinhos que fazia. Em 2013, os lotes que faço hoje são os mesmos que eu fiz em 2013. Portanto, mantenho os vinhos que faço, mantenho sempre a mesma vinificação. A intenção é, fazendo a mesma receita, melhorá-la sempre, todos os anos, um bocadinho. E é isso que nós fazemos. Nós, quando temos uma quinta com uma vinha, com uma adega, com tantas variáveis, tantos trabalhos diferentes, as limitações que nos envolvem esses trabalhos são muitas e às vezes são muito grandes. E o caminho é ir sempre tirando essas limitações para fora. Portanto, ano após ano, temos menos uma limitação. Sendo que eu acho que estas limitações, apesar de serem duras, são essenciais ao caminho. Porque é com essas limitações que te obriga a pensar, a refletir o que é que eu tenho que fazer para tirar essa limitação. E acho que se nós não tivermos estas limitações, imaginando que eu tinha, não eram milhões antes de começar a fazer vinho, eu tinha feito uma série de asneiras que as limitações não me permitiram fazer. Portanto, eu quando tiro uma limitação para fora, sei perfeitamente o que é que eu quero. Já pensei no assunto várias vezes, já experimentei outras coisas, já falei com outras pessoas, já tenho discussões suficientes para saber o que é que eu quero e o que não quero. E as limitações são fundamentais. Um amigo italiano que me ajudou aqui há alguns anos e vinha-me visitar, as conversas das limitações era frequente. E acho que realmente é importante. E esse caminho, o que é que nós queremos mudar? Queremos melhorar a viticultura, esse é o foco principal. Numa conversa que eu tinha com o Rodrigo há pouco tempo, nós dizíamos, não temos tempo para nada. Mas eu faço a mesma coisa que eu fazia há 15 anos, como é que eu quero mais tempo? E o Rodrigo, mas agora fazes mais coisas, fazes mais trabalhos nas vinhas, fazes mais trabalhos na adega, sempre mais. Nós vamos acrescentando trabalhos, que realmente o produto, para empenharmos uma uva melhor, para tentarmos conseguir fazer um vinho melhor. E esses espaços que eram mais vazios estão hoje completamente preenchidos. E é isso que nós estamos fazendo. É mais conhecimento, mais prática e melhores trabalhos. Para terminar a ronda de perguntas rápidas que nós fazemos sempre, isto é responder a primeira coisa que te vier à cabeça. Casta favorita? É difícil para mim, mas entre a vaga no tinto e o brinco no branco, estamos bastante próximos da verdade. E uma casta que dispensas ou que detestas? Nós trabalhamos poucas castas, mas bebemos muitas castas. E um dos vinhos que eu não compro é um Sauvignon Blanc. Okay. Apesar de já ter provado Sauvignons Blanc, que eu gosto. Mas se calhar se fomos ali à minha garrafeira, não encontramos nenhum Sauvignon Blanc. Assim, provavelmente. Sauvignon Blanc muito supermercado, não é? Sim, é uma parte, não há uma parte vegetal que chega a ser um bocadinho para mim enjoativa, normalmente. Raramente não é, há quem trabalha bem, mas é uma casta que realmente a mim não me perco com ela. Ok. Eu desconfio que sei a resposta a esta, uma casta subvalorizada.
subvalorizada. Ou seja, que tu achas que tem Não sei, acho potencial, que gostas muito, que mas que as pessoas se calhar não veem. eu gosto muito de Castelão, Era isso que eu pensava. mas acho que hoje já é mais valorizado. Sim. Acho que nós hoje somos. Castelão é a praça principal do DOC do Alcobides. Atenção. Quer dizer, nós estamos na região de Lisboa, muito subvalorizada, e com algumas razões para isso, mas que tem 9 DOCs e algumas delas impressionantes. Não é? É uma riqueza, esta região, impressionante, entalada entre o calcário e o Atlântico, coisa quase paradisíaca para qualquer produtor de vinho. Eu até costumo dizer isto uma à parte, mas eu acho que quando vendemos vinhos fora, quando somos portugueses, é uma limitação muito grande, porque não é fácil vender um vinho português lá fora. Mas Tens que explicar onde é que fica Portugal. hoje menos, mas eu lembro que quando comecei, Portugal não é que é, porque o que é Portugal? Não sei, mas tem vinhas, mas tem caixas próprias, mas gostam de as misturar. Hoje em dia isso está mais facilitado. Mas tenho a sorte de ter um solo de viver entre uma montanha de calcário e um oceano Atlântico. Isto é quase paradisíaco para a maturação de uma uva. E nesse sentido, isto a propósito peço desculpa desta parte. Estamos a falar da casta subvalorizada. Ah, E tu falaste não, da região subvalorizada. pronto, isso. Mas estava a dizer que realmente o Castelão, hoje em dia estamos aqui na região de Lisboa, existem imensos castelões, Sim. 100% Castelão, e acho que hoje é uma casta bastante mais valorizada e que é conhecida, que é bebida. E na perspectiva oposta, uma casta sobrevalorizada. E mais dificuldade. Há algumas castas portuguesas que são muito valorizadas cá e lá fora. Até são as castas portuguesas mais plantadas fora do país, que é o Alvarinho e a Toriga Nacional. E eu acho que tirá-las do seu contexto, elas não ganham nada com isso. Ou seja, pegando o Alvarinho, numa região do norte, atlântica, fresca, úmida, em que o ciclo de maturação é bastante longo, ou mais longo, e caminhar com ela para o sul não é uma boa ideia. Acho que perde grande parte da sua complexidade e das suas características, tornando demasiado aromática, demasiado enjoativa. Ou pegar na Toriga Nacional e particularmente nestes clones novos em que eles são muito violáceos, também não me parece que seja. Há estes, sempre vamos ao Dão, por exemplo, na Toriga Nacional do Dão, em uma vinha com mais idade, e achamos um vinho perfeito. Mas tirá-la de lá, acho que não é a grande ideia. Falaste numa inspiração a nível nacional, há assim alguém a nível internacional que tu admires? Há muitos. Como também há muitos nacionais, não há. Mas eu realmente já visitei muitos produtores em França e Itália particularmente, e há realmente há produtores que nós visitamos e Se tivesses que escolher um. é difícil. Talvez um produtor que eu também já visitei mais vezes, até porque a pessoa, o italiano, o Paulo, que vinha cá trabalhar, vinha cá com alguma frequência a ajudar-me, trabalhava muito lá, nessa quinta, da Giovanna Morganti, e eu ter visitado por 3 ou 4 vezes essa quinta e ter acompanhado um bocadinho mais a viticultura, acho que é uma boa inspiração. Uma região, tirando a tua, obviamente, que é a tua, isto, quando estás a beber ou quando estás, se calhar, nas tuas viagens, uma região que tu vês como tua favorita ou que, assim, uma região onde gostasses de trabalhar, por exemplo. Não sei. 100 Euromilhões. Não precisava muito dinheiro para ir para essa, curiosamente. É uma região que eu senti-me muito bem, senti-me muito bem acolhido, visitei por 2 vezes e dessas 2 vezes senti-me realmente muito especial. É o Vale de Loire, é uma região de agricultores em que tem vinhas, Mas muito atlântica. muito atlântica, é uma parte bastante atlântica, muito calcária, mas principalmente uma região de agricultores, em que tem vinhas, mas não só vinhas. É um bocadinho, quando eu vejo uma região só de vinhas, um mar de vinhas, é sempre um bocadinho, não há paisagem, para mim que não há paisagem. Só uma Toscânia, onde há bosque, há cereais, há vinhas, é muito mais interessante. Tudo integrado, então como no Vale do Loire, que há prados, há bosques, há vinhas, há horticultura e tem vinhos muito emocionantes.
que não estão sobrevalorizados, que também Sim, é uma coisa que hoje sentimos muito. A moda nos vinhos é brutal, e eu lembro-me que quando comecei a beber vinhos do Jura, nós comprávamos com alguma facilidade e bebíamos com alguma facilidade. Hoje não é para a minha bolsa, não é? Sim. Portanto, é uma região que, na minha opinião, está sobrevalorizada, apesar de ter vinhos excelentes e ótimos, etc. Eu adoro a região. Em Londres ainda se considera mais ou menos tipo subvalorizada porque não tem a exposição de uma Borgonha. Sim, centro champanhe, então é possível lá. Falaste há bocado que quando te lembras são sobretudo os tintos, mas a ver se calhar há aqui uma entrada surpresa, mas o melhor vinho que provaste recentemente. Quer dizer, às vezes não, é muito difícil para mim provar como o melhor, não é? Às vezes o mais surpreendente, às vezes me traz uma emoção profunda, ou às vezes quando não estou à espera, não é? Mas tenho um amigo, o Ricardo, que há pouco tempo se pôs a fazer vinho em Trás-os-Montes, numas vinhas lá da aldeia dos avós, e gostei muito dos vinhos dele, mas o tinto tinha uma emoção realmente muito forte, e gostei muito desse vinho tinto. É dos Arribas? Não da La Speciosa. Ok. Agora fiquei ainda E mais também fui surpreendido, também, quer dizer, às vezes isso conta muito, não é? Na expectativa que nós temos, depois quando bebemos, e não é que as expectativas fossem baixas, porque eu já tinha provado um outro vinho dele, mas ali provei-os todos, não sei, houve ali qualquer coisa que realmente, também foi no vinho ao vivo. O vinho ao vivo são sempre momentos de que nós estamos muito, quando nós sentimos realmente emocionalmente muito bem, e num estado de espírito muito bom, e tudo isso conta, não é? Muitas vezes já me aconteceu provar um vinho, não será este o caso com certeza, mas já me aconteceu provar um vinho numa altura que eu gostei muito, voltar a provar e afinal não gostava assim tanto. Para terminar, coisas que não gostas de ouvir sobre os seus vinhos? Eu aceito bem a crítica, não sou uma pessoa que me digam, olha que o vinho sabe isto, não contrario logo. Acho que cada gosto é um gosto, cada pessoa é um gosto, cada boca é uma boca, e cada sentimento é um sentimento, mas não há assim nenhuma coisa que me chateie, ou pelo menos que me esteja a lembrar. Deve haver, mas não estou a lembrar. E coisas que gostas de ouvir sobre os seus vinhos? Isso talvez seja mais fácil, mas às vezes há uma expressão que ouço com alguma frequência, que é engraçada, e que me é agradável, que faz-me lembrar o vinho do meu avô. E eu acho que quando dizem isso, acho que o meu trabalho está a ser bem feito. A última pergunta: se estivesses no meu lugar a falar com o próximo convidado, que pergunta é que lhe farias? Nunca fui jornalista. Mas não sei, acho que há uma pergunta técnica sobre as vinhas. Acho que me focaria numa pergunta de viticultura. Talvez uma pergunta que me fizeste, como é que lidas com as alterações climáticas, ou uma pergunta sobre a poda, que é um assunto que nós viticultores gostamos muito. Há direito a dias de conversa. António, muito obrigado por me receberes e pronto, foi um prazer. Muito obrigado por teres vindo, é um prazer receber-te.